A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a professora Isis e você está no canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Queridos, nós vamos aí estudar a lição de número 3 da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD. E uma pergunta, o tema da lição fala uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Será que tem igreja infiel à pregação do Evangelho? Como assim? Pregar o Evangelho já não é fiel por si só? Não sei. Vamos juntos, vamos estudar, vamos aprender. E se você está aqui, já me conhece, dá o seu like. Se você está chegando agora ao final da lição, fizer sentido para você e você quiser me abençoar, se inscreve no meu canal, tá bom? E vamos que vamos, porque essa lição é muito legal. Nós vamos estudar nesse trimestre a igreja em Jerusalém. Nós vamos perceber em Atos dos Apóstolos várias orientações, instruções e direcionamentos para uma igreja modelo, uma igreja onde tem doutrina, comunhão e fé, que é a base para o crescimento da igreja mediante as perseguições, em meio às perseguições. Então, sem mais delongas, nessa lição existe um texto áureo, você já sabe, você que acompanha. Quem não conhece essa revista aqui, que é a revista Lições Bíblicas, né? Quem não conhece e quer esse exemplar em PDF, me pede nos comentários que eu te envio, tá bom? Gratuitamente, para você aprender junto comigo e a gente estudar semana a semana as lições que tem aqui a riqueza que é esse conteúdo. Então, na lição de hoje, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, na lição de hoje, lição 3, que vai ser estudada nas igrejas no dia 20 de julho de 2025. Tá bom? Então é para domingo. E o texto áureo ele está em Atos capítulo 3, verso 12. E ele diz assim, deixa eu soltar aqui o versículo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Então aqui nós estamos naquele episódio aonde o apóstolo Pedro e João estavam ali próximos, né, na porta formosa do templo, iam entrar ao templo e tinha ali um paralítico, um homem coxo que não andava, e esse lhe pediu uma esmola e eles com muita autoridade disseram, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, fica em pé sobre os teus pés e anda. E o milagre aconteceu. A verdade prática, que é aquilo para a gente colocar em prática no dia a dia, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então vamos entender como é que é esse negócio de uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Queridos, se você puder, fica comigo aí até o próximo ali do término do nosso estudo, da nossa lição, porque eu tenho uma dinâmica bem legal, uma dinâmica bacana, um bônus aí para vocês, para você fazer em sala de aula. Se você é professor de EBD, porque se porventura você está aqui para assistir a aula, tá abençoado também em nome de Jesus. No primeiro tópico, que fala sobre uma igreja que prega as escrituras, nós vamos ter 3 ações que fortalecem essa igreja que prega as escrituras. A primeira, que as escrituras revelam a Deus. A segunda, as escrituras testemunham de Jesus. E por último, as escrituras confrontam o pecador, o pecado, né? Na verdade não é o pecador, mas são as ações do pecado, né? Provenientes ali da pessoa que anda no erro. Então vamos entender. Paulo, eu tô aqui falando de Paulo, irmãos, mas Paulo é mais pra frente. Hoje é Pedro e João que entraram ali, que se depararam com esse paralítico e esse milagre. Quando aconteceu o milagre, porque é muito comum isso, acontecer um milagre, algo bom, e as pessoas começarem a dar honra e glória para quem foi usado por Deus, né? E ali não foi diferente. Eles conseguiram, através do poder de Deus, fazer algo maravilhoso, então começou a juntar pessoas ao lado próximo deles e eles
foram ali usados por Deus para ensinar aquelas pessoas, né? E Pedro vira e fala para aquela multidão: por que vocês estão exaltando a nós? Nós que, né, somos um instrumento do Deus vivo para, através de Jesus, que esteve entre vocês e vocês negaram, conseguimos aí pelo poder do Espírito Santo fazer, o Senhor nos usou para esse milagre. Por que vocês estão nos adorando, nos colocando em alta? Vocês têm que adorar a Cristo, que deu a vida por vocês, que garante uma vida eterna. E na lição é bonito que diz assim, que Pedro mostra em todo o tempo, nesse sermão dele, de Atos 3, que Deus sempre esteve presente, agindo ao longo da história do seu povo. Então, uma pregação fiel à verdade bíblica vai sempre mostrar Deus agindo ao longo da história na vida do povo. Outro ponto, que é quando as escrituras testemunham a Cristo, a pregação de Pedro, ela invocou o testemunho das escrituras para mostrar que Jesus havia sido rejeitado por eles até a morte. E isso não foi por acaso, mas havia um propósito, e um propósito que já havia sido descrito pelos profetas. Então, olha que bonito isso. Mostrou o Deus Pai, o quanto ele andou com o povo, quanto ele esteve no meio daquele povo. Mostrou Jesus não como um coitado ou como alguém que foi injustiçado, mas alguém que já estava descrito que viria e que passaria pelo que passou por nós pecadores, né? Então, ele mostra tudo isso no sermão dele. E uma das coisas que é importante para um testemunho fiel, para uma pregação fiel, é fazer que Deus nos use para confrontar o pecado mesmo, né? Então, quando o Pedro aqui nessa situação, ele traz para o povo essa pregação, ele traz mostrando: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Então, a pregação bíblica, ela precisa confrontar o pecado para que haja uma mudança naquele que está ouvindo. Quem vai mudar a pessoa? Sou eu? É você? Não, mas é uma pregação fiel àquilo que a palavra traz para nós. Então, a igreja bíblica, ela fundamenta a sua pregação nas escrituras, que revelam Deus e testemunham a Jesus Cristo. Se você ouve uma palavra, ouve uma pregação, dá licença, pessoal, vou tomar um copinho de água aqui um pouquinho. Se vocês ouvem e essa palavra, ela não mostra o Senhor Deus, ela não leva Jesus Cristo, que é o centro da palavra, que é o centro da Bíblia. Tudo remonta para o sacrifício de Cristo, porque é pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos, libertos para um dia ir morar no céu, não é? Então, se a pregação não tem isso, certamente falta fidelidade nessa pregação. O segundo tópico, ele fala sobre a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Queridos, inclusive mais para frente eu vou trazer uma reflexão de uma inscrita no canal, que ela pediu para falar se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Isso vai vir num outro vídeo, em outro momento, acompanha, tá? Mas a igreja que é fiel na pregação, ela prega no poder do Espírito Santo. E nesse relato do acontecimento ali da Porta Formosa com Pedro e João, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele capacita o mensageiro. E isso é muito interessante, porque nós falamos frequentemente sobre Pedro ser um homem indouto, um homem que não tinha habilidade com a escrita, com as palavras, não é? Não era um maestro da fala, da eloquência, mas o Senhor Deus, através de Jesus, ele permitiu ali, ele deu para eles, porque Jesus deu o Espírito Santo para nós, e ali naquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, da autoridade, do poder de Deus, ele pregou e ele pôde relatar as maravilhas de Deus através do milagre que aconteceu.
Então, o Espírito Santo, meus queridos, ele tem que estar presente na pregação. E tem um termo usado aqui que é atenizou, né? Atenizou, que é um termo que do grego muito usado no Novo Testamento para ter a ideia de fixar os olhos. E esse termo, ele descreve momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial. É até interessante que a gente vai ver que esse termo fixou nele os olhos, colocou nele os olhos. A gente vai perceber também em momentos com Paulo, não é? A revista até traz essa informação, aonde Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em um paralítico na cidade de Listra, em Atos 14, e vai ter um estudo mais para frente sobre tudo isso. E da mesma forma também em Atos 13, verso 9, quando Paulo fixa os olhos no falso profeta Elimas, né? Então, olha isso, não é só sair pregando, sair falando, mas é dar atenção, é estar ali. A coisa mais chata que tem é você conversar com alguém, a pessoa tá no mundo da lua, né? E muitas vezes a gente vai em igrejas, né? Não sei, eu já tive a oportunidade de ir em pregações que a vontade às vezes era de levantar e sair andando, porque a pessoa estava lendo um esboço que ela escreveu com muita sabedoria, com muito estudo, mas sem envolvimento nenhum ali com o povo. É como se parece que estudou para defender um TCC, e olha lá que para defender o TCC você tem que olhar no olho dos examinadores da banca, você tem que convencer eles que a sua tese é verdadeira, que o que você estudou e você sabe falar com propriedade. E às vezes tem pregador que tá lá, parece que tá perdido, não tá dando atenção, tá falando por falar, né? Então, cadê aquela atenção, cadê aquele momento de revelação, de reconhecimento? Não estou dizendo momento de revelação de Deus manda te dizer, não, mas é aquele momento de envolvimento. Eu estou lendo a palavra, nós vamos juntos, eu não sou obrigada a saber tudo, mas o pouco ali que eu sei, eu vou transmitir, eu vou compartilhar, nós vamos conversar, vocês estão aqui para ouvir, então o Espírito Santo me usa, não deixa eu falar aleatoriamente, palavra em cima de palavra, sem nenhum compromisso com quem está me escutando. E olha que coisa, né? E Pedro teve, naquele momento, cheio do Espírito Santo, esse fixar os olhos, ou seja, ter essa atenção, um momento de revelação, um momento de estar ali envolvido, cheio do poder de Deus com o que ele estava fazendo. E para fechar, o Espírito Santo glorificará Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo é justamente para dar a honra para Cristo, para aquilo que Jesus fez. Queridos, o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você, foi por toda a humanidade. Não sou eu que decido, não é você que decide quem merece. Não. A gente precisa levar essa mensagem poderosa, esse sacrifício de Jesus, e que ele alcance quem ele quiser alcançar, através do poder do Espírito Santo. Muito bonito num trecho aqui da lição que diz assim, que Pedro deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Quando ele diz, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha que coisa, né? Muito linda. Está feliz, está maravilhado porque eu fiz isso? E que se importa? Se não foi eu, não foi meu poder, não foi a minha santidade, mas foi o Espírito Santo, através de Jesus, né, do nome de Jesus, porque eles usaram o nome de Jesus ali, que fez com que isso tudo fosse possível. Então, entregar. Veja que o Espírito Santo a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não segura a honra e a glória para ela. Não, ela devolve para quem é digno, que é o Senhor Jesus. E, queridos, para fechar esse ensinamento aqui, nós vamos ver uma igreja que prega
a esperança vindoura. Então, quando a gente falou lá atrás de confrontar o pecado, de fazer o pecador refletir, o mundo refletir sobre as suas ações, a gente tem que pensar exatamente isso. O mundo precisa entender que a vida não é só agora. Existe um porvir e que virá, porque tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu subir ao Pai, preparar moradas, ele disse que não ficaríamos sozinhos, que ele deixaria o Consolador, e ele fez. E outras tantas coisas, não é? Ele disse mesmo, se creres em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda as maiores as fará. E aqueles que creem, ainda hoje é possível ver milagres acontecendo. Então, queridos, esperança para o mundo. Quando a gente prega a palavra confronta o pecado, e a pessoa entendendo esta palavra, ela aceita a Cristo, ela muda de vida, ela muda o roteiro da história dela. Isso é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo numa pregação fiel à palavra. Falando da promessa da segunda vinda de Cristo. Então, a igreja que prega esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Queridos, não sei se é claro na sua mente, mas para mim é muito claro que Jesus vai voltar. É muito claro que ele vai arrebatar a igreja. É muito claro que ele vai cumprir o que ele falou. Humanamente falando, muitas vezes a gente pode se confrontar conosco e falar, nossa, mas ele, faz tantos anos, a história ela é dividida mediante a vinda de Cristo no seu nascimento. Então, há mais ou menos aí, 2025 anos atrás, onde Jesus nasceu, e depois ele teve o ministério dele, mais ou menos 2000 anos, ele subiu para o céu e ele disse que ia voltar, e passaram 2000 anos, ele não voltou. Será? Quantos, a gente se depara muitas vezes, será? Mas, irmão, ele vai. Irmã, ele vai. Queridos, Jesus vai voltar. E ele vai arrebatar a igreja. E como que nós estamos? Então, não é a gente guardar essa palavra só para nós. Então eu vou proteger a palavra para mim, porque pelo menos eu vou para o céu. Amém, queremos e vamos, a promessa é essa. Mas será que a gente não tem nada para dizer para alguém? Será que a gente não tem como ganhar mais alguém para Cristo? Será que a gente, olhando a realidade de outra pessoa ali perdida, a gente não pode anunciar a boa obra, a anunciar os feitos da palavra? Mas eu não sei. Talvez você olhe para mim e fale, mas eu não sei pregar. Sabe sim. Olha o que Jesus fez na tua vida. Fala do que Jesus fez na sua vida. Fala, Deus é fiel. E eu prometi aqui que eu ia trazer uma dinâmica, para você que é professor da EBD e precisa aí de um start, uma dinâmica. Você pode, é até uma sugestão da revista, E eu acho bem interessante, sabe, irmãos? Eu gosto de, nas minhas aulas, permitir os alunos falarem. Isso é uma característica minha, eu gosto. Porque é muito ruim você ficar falando sozinho. Então eu gosto de ouvir a experiência, inclusive porque a experiência do meu aluno pode fortalecer o tema e a minha aula, Mas a sugestão é você dividir a sua sala em alguns grupos, pedir sim para esses grupos relerem esse texto de Atos 3 e eles selecionarem, grifarem, marcarem, escreverem alguns elementos essenciais de uma pregação bíblica. E aí, depois, isso você pode fazer até antes da aula, para ver qual que é o conhecimento prévio do seu aluno. Separa a turma em algumas equipes, Não tem quantidade, pode ser só 2 turmas, o quanto for aí. Pede para eles lerem e fale para eles, olha, me digam aí algum elemento, 1, 2, 3, quantos elementos vocês identificarem de uma pregação eficiente, uma pregação fiel à palavra. E deixa eles lerem. E depois você socializa, Pede para eles verbalizarem o que eles discutiram, sem julgamento, meu querido.
Não tem certo, não tem errado, isso é uma dinâmica. Você vai ouvir e depois, mediante a riqueza do que eles lhes trouxerem ali, aí você dá sequência à sua aula. E se algumas das falas, né, do que eles escolheram tem a ver com o que está na revista, você pode até usar isso tudo como uma parte para enriquecer sua aula. Queridos, essa é um esboço, né, muito simples do que será essa lição número 3. E como eu comentei no começo, se faz sentido para você, dá um like, me ajuda, se inscreve no meu canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda lá, compartilha, tá bom? Tem sugestão de algum tema, algo para a gente poder debater aqui juntos? Deixa nos comentários e que Deus possa falar mais ao nosso coração. Vamos fazer uma oração? É sempre bom, né? Feche teus olhos, pense em Deus e eu também vou aqui ligar o meu pensamento com Deus. E o Senhor, que não tem limite de distância, não há barreiras para a fé, para o poder de Deus, que Ele possa fazer o milagre. Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento juntos aqui, ó Pai, aprendendo da palavra. Pai querido, não deixa a gente fazer no nosso dia a dia pregações que não sejam fiéis àquilo que a tua palavra, meu Pai, nos orienta. Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos do direcionamento do teu Espírito Santo para sermos fiéis àquilo que as Escrituras dizem. Pai querido, se esse meu amigo, minha amiga, essa pessoa que assiste aqui nesse momento dessa pré-aula, ele precisa de algo, ela precisa de algo, que o Senhor, por favor, tenha misericórdia e compaixão e entre com providências. Pai querido, que tudo que nós viermos a fazer seja para a tua honra e para a tua glória, e que venhamos através da nossa vida declarar que Jesus vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Fiquem aí na paz do Senhor. Conto aí com vocês no nosso próximo vídeo. Uma ótima semana, um ótimo dia, uma boa aula no domingo e até a próxima. Um abraço e a paz do Senhor.